não está. Eu tô dizendo que a maior parte de quem frequenta a universidade é rico. Primeiro, se eles são inimigo da universidade. É falso. O que eu proponho você não gosta da universidade. Também é falso, né? Não só gosto da universidade, como frequento a universidade, eu sou estudante universitário. Tive hoje, aliás, na Unifesp, né, com recursos de emenda que enviei para pesquisa e desenvolvimento, que tem faltado no atual governo, que nisso acho que é alguma coisa que nós concordamos. Tenho mandado para pesquisa e desenvolvimento, para o desenvolvimento de UTI. Agora, o que não é justificável é a gente ter, segundo a própria Andifes ali, 4,3%, você vai falar, pô, é pouco. É pouco, mas ainda assim não é justo que o mais pobre pague a educação do mais rico. 4,3% que tem renda familiar per capita acima de 5 salários mínimos, tendo educação financiada pelo sujeito mais pobre, enquanto a universidade está em crise precisando de recursos. Então não é ser inimigo da universidade, pelo contrário, é defender mais uma fonte de receita de quem pode pagar. E por ser modelo ineficiente, bom, das 10 universidades mais conceituadas do mundo, 8 você tem cobrança de quem pode pagar no mínimo, né? Então, não tem nada de ineficiente, já funciona, provado, comprovado. Países mais desenvolvidos, ou mesmo no mesmo nível de desenvolvimento do Brasil, mas com mais universidades dentre as melhores ranqueadas do mundo, tem esse sistema que é justamente para combater a desigualdade social, é justamente para o mais pobre não pagar a educação do mais rico. Então, Orlando Silva, você como bom comunista, tem que defender a igualdade, tem que defender que o mais rico pague pela sua própria educação quando ele está utilizando o recurso público do mais pobre. Você defende, portanto, então, que quem paga imposto, que é o que sustenta a universidade, pague de novo. Porque quem paga imposto é o que gera a receita do Estado. A universidade pública, ela é sustentada pelo imposto que todos paguem. Aí você está defendendo que alguns paguem de novo. O problema é que esse papinho de só começa com alguns. É sempre assim. É só para começar, é só para colocar a cabecinha. É sempre assim. E depois já viu, generaliza para tudo e privatiza, mano. Tem que assumir, cara. Você quer cobrar 2 vezes e abrir caminho para privatizar a universidade. Só que sem universidade, esse país, que já está difícil, vai ficar inviável. Não tem desenvolvimento sem ciência, sem tecnologia. Não, vamos lá, Orlando. Você está dizendo que eu estou defendendo uma coisa que eu não estou defendendo. Então você e mais do que isso, você quer falar de privatização de universidade? Você foi ministro de um governo que fez ampliação do acesso ao ensino superior com universidade privada. Foi graças ao governo do qual você foi ministro que 74% dos alunos hoje do ensino superior estão em instituições privadas. O PT fez 2 programas de financiamento e de pagamento de bolsas para universalizar a educação superior, não por meio da universidade pública, mas por meio da universidade privada. Se hoje 74% dos alunos estão em universidades privadas, é graças ao Partido dos Trabalhadores. Então por quê? Por que essa demonização da iniciativa privada, sendo que não é nem isso que eu estou defendendo? O que eu estou defendendo é que o mais rico pague. É o que o mais rico pague. Olha que o povo tá vendo que você é o que o mais rico pague na pública. Ô, mano, falar uma coisa pra você. O governo Lula abriu mais vagas nas universidades públicas do que toda a história do Brasil antes. O governo Lula abriu novas universidades públicas num número maior do que todos os governos do século passado somados. O governo Lula criou o maior sistema de institutos federais de ensino da história do Brasil. Foi a maior expansão do ensino técnico do Brasil. Mas o governo Lula também utilizou as instituições privadas para dar acesso a mais pessoas. Então não tem contradição. Ou você é contra a existência de atividade privada na educação? O governo Lula cresceu como nunca o ensino público, técnico, tecnológico e o ensino superior. Foi o maior orçamento da história da educação e das universidades no governo Lula. E também houve expansão do ensino privado. Então, mano, não vem que não tem. Você que é ligado aos partidos que apoiam o Bolsonaro, tem que responder por que vocês maltratam tanto as universidades e a escola do Brasil. Você sabe muito bem que sou um parlamentar de oposição. E um outro ponto é que, é verdade, o governo Lula, com o Dilma principalmente, mais do que o Lula, quadruplicou o investimento em educação. Agora, conseguiu a proeza de quadruplicar o investimento em educação, mantendo a gente na lanterninha do PISA. E endividando milhares e milhares de alunos com FIES, que foi um programa mal desenvolvido, justamente porque o sujeito ficou com a dívida ou não conseguiu continuar a faculdade, ou ele terminou a faculdade endividado e não conseguiu um emprego depois, porque se viu com a crise econômica do segundo mandato do governo Dilma. Ou seja, foi um programa mal desenhado. Eu não defendo a iniciativa privada pela iniciativa privada. A iniciativa privada precisa dar resultado. A iniciativa privada precisa ter um ambiente de competitividade. E não você apadrinhar meia dúzia de universidade e garantir um convênio com o Estado para ela ter receita própria sem ter de garantir qualidade para o aluno.